Ei, querida, tudo bem? Tudo jóia, e você? Bem, graças a Deus. Seja bem-vinda, gente. A doutora Cristiane, Obrigada. estávamos tentando lá de novo pelo Facebook, né? Mais uma vez, Virgínia apanhando no Facebook sem conseguir live lá. Apanhando no YouTube, tentei de novo hoje, um tempão, não consegui configurar o programa. E aí nos restou o Instagram. Depois para pôr no YouTube, fica os passos aqui, não fica tão bacana. Mais importante é passar essa informação importante para quem é sobrevivente, né? A Com doutora certeza. Cristiane, ela é advogada de família, doutora Cristiane Martinez Cortada de Araújo. E Isso. a doutora Cristiane vai se apresentar para vocês e aí a gente vai dar início a essa live. Pode se apresentar aqui. Boa noite a todas. Meu nome é Cristiane, né? Como ela disse, eu sou advogada de família, atuei na vara de família através do convênio entre a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo durante quase 10 anos. E atendi bastante casos de violência doméstica e violência contra a mulher também, né? Então, alguma coisa na área eu entendo. Uma boa vivência que eu tenho. Vivência familiar, né? E assim, quem trabalha nessa área, eu imagino que no setor público, né, ainda, eu acredito que tenha muito mais casos do que no setor privado, eu acredito, não sei. Tem uma sobrevivente, ela é aluna minha, e ela advoga no setor público, né, não em São Paulo, em outro estado. E aí eu batendo papo com ela, me falou que chegam muitos casos bizarros, e tipo, a mãe, para cometer alienação parental, levar cobra dentro de pote para dizer que o pai deu para a criança de presente uma cobra, para dizer que esse pai é perigoso, assim, coisas surreais. Então, eu imagino cada coisa que vocês já devem ter visto nesses mais aí de 10 anos advogando. Sim. Essa minha aluna advoga há mais de 10 anos também, na vara da família também. Eu fiquei pensando, caramba, tem que ser forte, né? Ser uma filha Com certeza. sobrevivente e conviver com todos esses gatilhos emocionais deve ser brabeira mesmo, imagino. Sim, é bem difícil, mas a gente tem que ter um pouco de empatia com as pessoas, né? Entender que elas vêm de um ambiente também, às vezes até muito mais violento do que aquele que a gente vive, né? Então é complicado, mas é um exercício que me fez crescer muito como ser humano, com certeza. Ai, imagino. Nunca Então, peguei uma gente, cobra, assim, mas já peguei alguns casos bizarros. ela contou outros casos também, assim, coisas surreais. E até para o judiciário ficar, até parece que vão pessoas na casa, né? Não sei que profissionais que são do setor público vão fazer tipo uma entrevista. E aí, no desenrolar da situação, você vai ver que a pessoa estava mentindo para incriminar, seja o parceiro ou seja quem está cometendo alienação parental. Por isso tem até um movimento contra a pedofilia, que esse movimento vai até contra a lei de alienação parental, porque muitos pais que são pedófilos utilizam a alienação parental para fugirem, para escaparem da culpa deles de que estão cometendo pedofilia mesmo. Eles cometem alienação contra essa mãe, dizendo que é tudo mentira e se utilizam dessa lei. Porém, para nós, sobreviventes, essa lei é super importante, mesmo. Porque é uma forma da gente meio que se preparar, né? Quando a mãe narcisista fizer isso, ou o parceiro narcisista fizer isso com os filhos, a gente se preparar, a gente entender e se preparar para saber o que deve ser feito, porque que acontece, acontece. E muitas não sabem que isso é crime e nem sabem como proceder, né? Então, por isso que a informação é importante. É importante que quanto maior a informação, mais meios de informação e mais a gente souber sobre os fatores que envolvem, né, a alienação parental, porque não é só a alienação parental o foco, né? Existem outros sintomas, como o narcisismo, a questão dos transtornos de personalidade também, pais que são notadamente até psicopatas, já vi já trabalhei com alguns. Então, a gente vê que realmente existem desvios
Tá dando retorno aí para você? Será que o meu áudio tá muito alto? Tá ouvindo tá bem? Dando retorno, não, né? Tô ouvindo bacana. Tá, para mim também, tá? Tá beleza. Então, é importante a divulgação, a informação, né? Para que essas pessoas também... E também a capacitação desses profissionais na área de saúde que atuam junto, né? As várias de família, como as psicólogas, as assistentes sociais, elas também precisam de uma preparação melhor e elas precisam entender mais, né? Sobre essas questões. Eu acho que a gente não tem falado muito, isso se fala muito fora do país, né? Essas questões dos cluster B, das tendências de personalidade, mas no Brasil isso é uma coisa que está começando muito agora, de uma maneira muito ainda tímida, né? Mas eu acho que é importante o papel das pessoas como você, como a Tariane Rocha, que divulgam isso e que trazem isso à tona, né? Para que desperte, inclusive, para essas realidades. E que isso chegue até, né, promotores e pessoas que dentro da vara de saúde, para que eles possam entender e tenham uma atuação mais efetiva nesses casos. Precisamos, né, para ontem, né, porque é um transtorno muito grave, em virtude da nossa cultura latina de meio que idolatrar as mães e tudo. Parece que até o Poder Judiciário se fecha para esses transtornos mentais e meio que é só uma mãe que não ama a filha. E não tem essa pegada de que, opa, é um transtorno sério que está lá junto com a ala dos psicopatas, né? Talvez não tenha esse viés porque não é comentado, não porque é algo que está errado, não, porque nunca foi divulgado e agora que começou esse movimento. Então, esperamos que cheguem a todas as áreas da saúde, mas também no judiciário, né? Porque tem muita filha sobrevivente que perde guarda de filho em virtude das consequências aí dessa mãe narcisista. Elas fazem isso com muita frequência. E muitas vezes até sem perceber. Vamos lá. Falar alguma coisa de perguntar? Não, só falo muitas vezes até sem perceber, né? Porque a coisa é tão embutida, às vezes, na cultura, que às vezes a gente perde situações e não percebe. Exatamente. Mas vamos começar. A primeira pergunta que seria: o que se caracteriza como alienação parental? Então, a alienação parental, ela surgiu, na verdade, nos Estados Unidos, através de um educador chamado Richard Gardner. E ele começou a perceber que filhos de pais separados, né, eles apresentavam alguns comportamentos meio estranhos. Então, ele percebia que existia uma recusa muito forte do pai que tinha saído de casa. Geralmente o pai, né? Porque a criança geralmente fica com a mãe. E ele apresentava uma raiva, um desamor, um desrespeito muito forte por esse pai, de uma maneira até muito adulta para uma criança pequena. Então, ele começa a perceber que existia uma influência, né, em cima dessas crianças com relação ao cônjuge ou a pessoa que estava fora de casa, o familiar fora de casa. Então, ele traz a denominação da síndrome da alienação parental, que é o SAP, né, que a gente chama de SAP. Aqui no Brasil, aqui não, né, aí no Brasil, porque eu não estou no Brasil, eu estou no Panamá. Mas no Brasil, esse conceito a Constituição Federal e o ECA e os estatutos, eles já tinham eles já prevêem um direito constitucional da criança de um ambiente familiar saudável, né? Mas não existia uma situação uma lei ou um instrumento que coibisse de fato essa questão, essa influência que a alienação parental provoca, né? Daí surge a lei 12.000, peraí, deixa eu lembrar aqui, 12.318 de 2010, e a definição, eu vou dar a definição da lei, que eu acho que ela está perfeita, tá? Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda, vigilância, para que repudie genitor ou cause prejuízo ao estabelecimento ou manutenção de vínculos com este. Então, agora já me veio uma dúvida. Pera lá, não está no script.
quando diz aí na lei que para quem é detentor da guarda, se essa avó não é detentora da guarda e ela praticar alienação parental, pode-se entrar com algum recurso? Ou precisa ser detentor da guarda para que se pratique alienação parental, ou não? Com relação à alienação parental, a pessoa precisa ter uma influência sobre a criança. Não necessariamente a guarda. Não necessariamente a guarda, mas ela precisa ter uma detenção sobre a criança. Se essa criança vive debaixo do teto dessa mãe, dessa avó, e ela tem influência, ela tem algum poder sobre essa criança, sim. Agora, fora da relação de poder parental, pode existir outras situações, de repente até que pode até configurar crime, de repente, né? Crime de calúnia, difamação, injúria, dependendo da situação em que a coisa é cometida. Mas isso tem que se apurar caso a caso, né? Mas para efeito eu vou trabalhar e aí eu deixo o meu filho com a minha mãe narcisista. Sim. E ela, no caso, falando mal de mim ou praticando atos que vão contra a minha conduta, né? Eu como mãe, me desqualificando, independente dela ser detentora da guarda ou não, como ela tem esse vínculo parental, sendo avó, eu acho que a internet dela caiu. Estou falando que, de repente, é o lugar da casa. Tem alguns lugares da casa que pega a internet melhor. Não, a internet, o sinal tá meio esquisito. Hoje é feriado nacional aqui, então fica meio, acho que fica sobrecarregado aí. É dia aí? É dia da independência do Panamá, da Colômbia. Dia importante, feriado mesmo. É feriado, são festas pátrias. E aí eu estava falando, né? Que você estava falando da questão da alienação. Uma avó que tem a guarda da criança, você precisa deixar com essa avó, você tem a mãe, deixar com ela. Isso, eu ia perguntar, eu tenho a guarda, sou detentora da guarda, e aí eu vou trabalhar e deixo o meu filho na casa da minha mãe narcisista. Se ela praticar atos que vão contra respeito a mim, a minha conduta, se ela de alguma forma me difamar, então sim, ela está cometendo um crime porque ela tem esse vínculo de ser avó. Exato, se fosse não seria, só se caracteriza mesmo quando é avó e pais. Não, qualquer pessoa que tenha criança sob guarda, autoridade, vigilância, pode ser considerado um alienador. Então, pode ser um tio também. Pode ser até um professor. É muito importante a gente ter noção disso. Porque eu pensava que era só os pais ou avós. Não necessariamente que tenham o poder parental, tá? Assim, o poder de guarda da criança. Se eu contratar uma babá e a babá fizer isso, pode ser caracterizado como alienação parental. Porque a lei é clara, ela fala sobre autoridade, guarda ou vigilância. Né? Então trazendo para o português mais claro, né? O que seria, então, alienação parental? Então, alienação parental é toda aquela situação onde há uma manipulação psicológica da criança. Né? A criança ela é induzida através dos sentimentos desse tutor, onde ele leva uma hostilidade ao outro, ao pai, à mãe ou a pessoa que geralmente está fora do convívio diário da criança. Entendi. Então, tendo essas características, já podemos dizer que essa pessoa possivelmente está cometendo um crime. Sim, um crime. A alienação parental ela não é exatamente um crime, tá? Ela não é como alienação. Não é considerada crime. Por quê? Para ser considerado crime, o ato tem que estar inserido no Código Penal. Tem que ser uma conduta inserida no Código Penal. Não é considerado crime, mas é considerado abuso psicológico, abuso emocional. E passível, sim, de medidas civis, inclusive reparação, danos morais e materiais. Tá? Agora, obviamente que às vezes os atos cometidos por um alienador, eles vão acabar batendo como alguma conduta que possa ser considerada criminosa. Ele pode, por exemplo, a lei, ela destaca alguns exemplos, tá? Essa lei, ela é uma lei bem enxuta. Ela tem 8 artigos, mas ela é bem objetiva.
E ela tem alguns exemplos que ela traz de formas de alienação. E que muitas vezes, dependendo da forma como essa conduta é praticada, ele pode sim vir a ser considerado um crime de calúnia, de difamação, de denunciação caluniosa, né? Aí se enquadra em outros... E sim, aí você... Exatamente, uma esfera não prejudica a outra. Você pode tomar as medidas pela esfera civil e também pela esfera criminal, caso isso seja necessário. Né? Então, por exemplo, a lei fala em campanhas de difamação e de desqualificação de conduta. Então, é aquela situação onde se gera toda uma situação, onde se difama a pessoa, se leva, porque a fulana é assim, porque a fulana é assada, induz as pessoas, os famosos gaslights, né? Que a gente fala, que se faz toda aquela campanha, colocando a criança e o ambiente em que ela vive contra aquela mãe ou aquele pai, né? E isso pode gerar também uma calúnia, de repente, uma difamação, uma injúria, né? E isso pode ser passível de ser resolvido também na esfera criminal. Uhum. Né? Também ela fala da dificultar o exercício da autoridade parental, né? Que é aquele caso... Isso, elas fazem muito. Ela fala também em dificultar o contato da criança e do adolescente com o genitor. Isso a gente vê muito em vara de família. Você acha que é o que a gente mais vê, né? Eu mesma entendi uma senhora que tinha 5 filhos, um de cada pai, e ela usava eles para formas de conseguir dinheiro. Ela não trabalhava e ela usava as crianças como moeda de troca. Então, assim, pagou pensão, vê teu filho, não pagou pensão, não vê. Né? Então, isso acontece muito. Omissão deliberada de informações pessoais relevantes, de informações de saúde, de reportes médicos, escolares, ou mesmo alterações, qualquer informação relativa à criança, apresentação de falsa denúncia contra o genitor e familiares. Daí sim, quando você fala uma apresentação de falsa denúncia, você está inserindo num crime sim, que é denunciação caluniosa, você está mexendo o Estado, né? Isso acontece muito, que nem nesse caso de dizer que o pai mandou cobra para a criança e não sei o quê, e vai lá no conselho tutelar, ou às vezes até a própria mãe deferir tapas na criança para dizer que foi outra pessoa que fez, e induzir a criança a dizer que não foi, né? E mover toda a máquina do Estado para incriminar alguém que não tem culpa. Né? Isso é um crime chamado de denunciação caluniosa, está previsto no Código Penal. Né? Então, existem situações que acabam induzindo a uma situação criminosa. Né? E aí, a lei fala mudança de domicílio para local distante. Eu tenho a guarda do meu filho, eu consegui a guarda do meu filho, isso acontece muito. Eles entram com um pedido de guarda, isso acontece muito com o pai. Ele entra com pedido de guarda, ele consegue a guarda da criança e ele não avisa ninguém, muda de cidade e leva a criança embora, sem avisar ninguém. Também é uma medida que incide em alienação parental. Mas essas formas que a lei fala, elas são exemplificativas, ou seja, são só exemplos, tá? Porque ela surgiu da nossa vida diária, do que a gente via todos os dias nas varas de família. Né? Então, são coisas que a gente vê. Mas nada impede que outras situações e outras condutas possam acontecer. Possam se caracterizar também. Possam se caracterizar. Se o juiz, o promotor, ou a parte mesmo, a mãe ou a pessoa que está sendo prejudicado, o alienado, no caso, perceber que existe alguma coisa, algum indício, ele pode acionar o judiciário, ou mesmo o juiz ou o promotor pode acionar também e declarar medidas protetivas, né? E seguir, se for o caso, instaurar o laudo psicológico, né? O exame psicológico que se faz no caso de alienação parental. Aí, no caso, essa questão do poder também, então, se minha mãe narcisista, de alguma forma, ela está interferindo no poder, por exemplo, meu filho fica com ela enquanto eu vou trabalhar. E eu estou querendo inserir meu poder no sentido de educar da tal forma que eu queira. Se de alguma forma essa mãe, ou eu moro com essa mãe narcisista, ela tenta impedir que esse meu poder autoritário se conclua, né?
tirando a minha autoridade para o meu filho, então isso pode entrar uma dessas características aí que foi exemplificado. Pode. Cada caso é um caso, tem que ser avaliado, mas é possível, sim. Todos têm que serem avaliados, né? Todos os casos têm que ser... Quem que analisa? Então, assim, na verdade, quem analisa é o juiz. Você entra com pedido com o juiz, isso pode acontecer durante o curso de um processo de família, tá? Num processo de guarda ou num processo de separação, às vezes. Ou pode acontecer de forma autônoma. Eu sei que está acontecendo isso, minha mãe está me proibindo de ver meu filho, minha mãe está me proibindo de exercer algum tipo de autoridade sobre meu filho, ela está tendo algum tipo de situação que me impede ou que coloca ele contra mim. Eu posso mover o judiciário, né, e fazer um pedido de uma ação autônoma dizendo que isso está acontecendo e pedir para que o judiciário tome medidas. Tá? Essa ação vai ter um rito prioritário, ela corre de forma prioritária. Sempre que envolver menores, o Ministério Público tem que ser acionado. Então, o Ministério Público será ouvido, porque o Ministério Público ele é quem vai, quem cuida dos interesses do menor. Vai lutar pela criança. Exato, ele é é de interesse deles, né? É de interesse público. Porque assim, ele tá de uma certa maneira, ele é uma opinião isenta, ele é uma opinião fora, ele tá fora da situação. Então ele pode pleitear pelos melhores interesses da criança, né? Que aquela situação, o pai pode estar induzindo uma situação, esse eventual alienador aí, ele pode inclusive ser um alienador. Então o Ministério Público ele vai ter a capacidade, olhando de fora, de perceber se existe isso ou não. Mas de qualquer forma, percebendo que existe a alienação parental, em geral, o que se preza? Para que seja feito um exame psicossocial, que é uma avaliação feita com a psicóloga e com uma assistente social. Né? Ela consegue identificar quando essa criança está sendo manipulada, a falar a verdade? Elas têm, exatamente isso que eu te falei, elas têm que ser mais treinadas, eu acho, para isso, mas o trabalho delas é justamente esse. No caso da psicóloga, vai ser marcado um dia, numa consulta, ela vai conversar com esses pais, vai conversar com todos os envolvidos, com a criança, se for necessário, né? Ela acaba conversando com todos eles, e aí ela vai perceber. A assistente social, ela vai na casa das pessoas. E aí ela vai verificar qual é a situação que a criança vive, qual é o ambiente que ela está vivendo, qual que é o ambiente da pessoa que está pleiteando, que está sendo afastada dessa criança. E isso vai ser... E qualquer outro meio de prova também pode ser aceito. Documentos, vídeos, a oitiva da própria criança. Também é importante que se fale que após os 12 anos a criança pode pedir para ser ouvida. A criança tem um poder, será, forte nesses casos? Desculpa, não entendi. A voz da criança, né? O depoimento da criança tem um poder forte nesses casos de alienação parental, ou eles não levam muito em consideração pelas questões que envolvem o fato da criança poder estar sendo manipulada? Olha, eu acho assim, ultimamente, eu tenho visto mais sensibilidade da parte dos juízes em relação à criança. Eu venho percebendo que essa questão tem evoluído bastante, tá? Desde que eu me formei até a época que eu saí do Brasil, essa questão já vinha evoluindo bastante. A criança pode estar sendo manipulada, sim, mas existem formas da gente perceber isso, né? E a criança, até após os 12 anos de idade, ela já tem um certo critério de discernimento. Então, ela já pode decidir algumas coisas. Não que ela decide, na verdade, não é a vontade do menor não é o fator decisivo, tá? Para isso. Mas ele é um meio de prova e ele é relevante de ser levado, sim. O juiz vai avaliar, junto com o contexto das provas. Leva mais em consideração essa decisão, esse poder de decisão. Não é assim... não é a prova fundamental. Ele vai avaliar dentro do conjunto de provas, né? Ele vai avaliar o que o menor falou, dentro do que a psicóloga vai recomendar, dentro do que a assistente social recomendou. Ele vai ver se tudo tiver em consonância
né? Então, realmente, ele vai relevar, mas é relevado sim. Eles levam... Eu tive um caso, inclusive, que ele levou em consideração, ele nem pediu o exame psicossocial. E qual era a idade desse menino? Ele já estava com 16 anos e ele não queria mais ficar com a mãe, ele preferia ficar com o pai. E o juiz elevou isso e nem pediu o exame psicossocial nem nada, porque foi bem forte a situação do menino, e ele viu que o menino realmente tinha uma vontade bem específica de ficar com o pai. Então, assim, depende muito do caso também, tá? Então, isso tudo tem que ser relevado, tem que ser analisado dentro da prova total, né? Então, o exame psicossocial é a prova mais importante. É por isso que eu bato muito para essas mulheres no judiciário, né? Porque esses profissionais na área da saúde mental conseguem detectar quando a criança talvez está sendo manipulada, né? Nesses casos que eu vejo de avós conseguindo a guarda dos filhos, normalmente essas mães estão doentes, impossibilitadas de cuidar, estão internadas, doença grave, estão na UTI, ou já chegou casos para mim da mãe, né, essa avó, aproveitar que a filha estava na UTI para pegar o filho e ir para outra cidade, ir lá iniciar o processo de guarda, não encontrarem a mãe, e ela deu como se a mãe tivesse fugido e deixasse o filho para a avó. E aí o judiciário não encontrou essa mãe para depor, para rolar o processo, e aí ela perdeu a guarda. Estava na UTI, estava em coma, inclusive. Quando ela saiu do coma, que ela saiu do hospital, que foi atrás da mãe, viu que eles tinham mudado de cidade, foi embora para 500 quilômetros de distância de onde ela estava. Se eu não me engano, foi em São Paulo, e a mãe foi para Goiás com o filho. E lá, nesse processo de guarda, ela foi acionada e não foi encontrada. Pelo fato de não ter sido encontrada, a mãe deu essa guarda. Eu acredito que o Estado viu que a criança, talvez, a mãe tinha fugido mesmo, não tinha como a mãe provar o contrário, né? Concederam a guarda para essa avó. E ela estava lutando para conseguir a guarda de volta, né? E demonstrando para a justiça que ela estava com a saúde ok, estava com condições financeiras e tal, para recuperar a guarda da criança. E a avó praticando alienação parental, né? Com certeza. Várias, né? Várias alienações parentais. Isso sim, é um caso bem, bem sério e tomara que ela consiga, porque provas ela tem, né? Se ela estava em coma e tudo mais, tem provas dele e vai conseguir. Mas isso pode acontecer, né? Se não for localizado. Pode eu acontecer. sei que acontece porque eu tenho alguns processos casos que eu processei, né? E uma pessoa, para encontrarem, não sei, parece que ele dá golpe, parece que não tem endereço fixo propositalmente para não ser localizado, para não ser chamado. Então, infelizmente, assim, a nossa justiça ainda é muito burocrática, né? Então, existe muita burocracia. E as pessoas muitas vezes se aproveitam dessa burocracia para conseguir burlar, né, determinadas situações da lei. Por isso que é importante, por isso que eu falo, é importante a gente ter quanto maior conhecimento, quanto mais se falar sobre isso, quanto mais a gente entender sobre o assunto, menos a gente vai dar brechas para que essas pessoas se aproveitem. Exatamente. Né? E a capacitação dos profissionais é imprescindível. Já foi respondida. A segunda pergunta seria: avós também praticam alienação parental? Já foi respondido. E como proceder nesses casos? Né? A filha de mãe narcisista identificou que essa mãe está praticando alienação parental para com os filhos. Qual seria assim, o passo a passo? Tenho ciência, seria acho que o primeiro, né? Isso que a gente está fazendo aqui, trazendo essa ciência. Tenho ciência, e agora o que eu faço? Bom, existem várias... você pode acionar o judiciário, dizer que isso está ocorrendo, o judiciário vai tomar algumas medidas, tá? Ele pode tomar algumas medidas de pronto, desde o afastamento dessa pessoa, tá? Desde o afastamento do alienador até a perda total do poder parental, do vínculo parental.
né? Então, ele pode tomar essa medida de imediato, se existir um risco, inclusive se existir risco físico para a criança, ele pode, inclusive, determinar a perda total do pátrio poder, se é que essa avó ou esse pai tenha. E aí, como que é isso? Eu vou no advogado e eu falo, olha, meu irmão está cometendo alienação parental, é isso mesmo? Aí o advogado identifica se realmente há essa possibilidade, se é algo real, e aí ele entra com o processo no fórum da cidade, seria isso? Ele pode fazer isso através de um advogado, ou ela pode também entrar com pedido pelo Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar também vai fazer essa verificação. O processo. Eles têm esse poder de procedimento administrativo. Sim, se eles verificam. Na verdade, eles vão verificar. Oi? Se eu não tenho dinheiro para um advogado, eu posso levar isso para o Conselho Tutelar? Posso ir também direto na Defensoria Pública da cidade? Pode ir na Defensoria Pública. Uma coisa não exclui a outra, tá? O Conselho Tutelar, na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai verificar as informações que você está levando. Ele vai agir como uma espécie de delegado, ele vai levantar os casos e vai verificar se é necessário que seja feito algum exame. Tantos casos que chegam para mim de tantas falhas em relação ao Conselho Tutelar, claro, tem alguns locais que eu tenho ciência, mas isso, tá? Do adolescente para a criança, principalmente adolescente, né, que são os casos que mais chegam para mim. Muito controle, muita questão religiosa impregnada em um discurso, sabe? De você precisa fazer as pazes com a sua mãe. Uma preguiça, né? Se você identifica um problema, você tem que abrir um processo, dá trabalho, é mais fácil tentar fazer as pazes desse menor com a mãe e encerrar ali o caso para eu não ter que ir no computador, abrir um processo. É isso que eu tenho identificado, infelizmente. Por isso que eu queria dizer que não necessariamente precisa ser um Conselho Tutelar. Não, mas não precisa. Você pode ir direto num advogado ou na Defensoria Pública mesmo da cidade. Esclarecer o caso. Para quem não sabe. A Defensoria Pública é um órgão do Estado. Todo Estado tem a sua Defensoria Pública. Tá? Toda cidade tem? Toda cidade tem na verdade, é um poder do Estado, tá? A Defensoria Pública é um poder do Estado. E todo fórum da cidade tem os seus defensores públicos da região, o seu escritório da Defensoria Pública. E eles atendem e eles fazem uma triagem, né? Eles têm alguns critérios a serem atendidos, eles vão fazer uma triagem. E depois dessa triagem vão encaminhar para um defensor e esse defensor vai agir como um advogado. Não tem condições de pagar um advogado, não é isso? Exato. Para quem não tem condições de pagar um advogado, pode recorrer à defensoria. De trabalho, isso tudo é exigido para quem, realmente para quem não pode. Então tem essa triagem e aí você tem o direito de ter um advogado que possa te ajudar a entrar com esse processo. Exatamente, aí você vai dar para ele todos os elementos, ele vai entrar com um pedido, né, perante o juiz e vai pedir uma medida, uma tutela de urgência, pedindo para que seja determinado, dependendo da situação, né? Ele pede uma tutela de urgência, pedindo para que seja determinado ou afixado a guarda ou fixado qualquer situação, para preservar os direitos desse pai, dessa mãe alienada, tá? E já determinar de pronto, com certeza, e determinar de pronto as medidas de afastamento, né? Ou que vai desde o afastamento até a suspensão do poder parental. Então, ele vai determinar de pronto e o processo vai seguir de forma prioritária, inclusive porque tem prioridade por lei, tem prioridade legal. Legal, né? Tem alguma forma que essas filhas, ou essa esposa, ou esse marido, porque também chegam casos para mim que a vítima é o marido e a mulher é narcisista e que a mulher, de alguma forma, a mulher não a mãe, de alguma forma, ela tem um poder maior sobre a guarda desse filho. O Estado, ele dá prioridade, o Judiciário dá prioridade para a mãe nas guardas, né? Quando vai disputar a guarda. Isso é um mito, não é bem dessa forma. Olha, o que eu percebi durante minha experiência com vara de família, é que o Estado geralmente preserva a criança no lugar onde ela está.
Se ele já está com o pai, normalmente é com a mãe. Em geral é com a mãe, porque geralmente o pai sai de casa e deixa o filho com a mãe, né? Então ele geralmente preserva a criança no ambiente em que ela já se encontra. Entendeu? Ele não muda muito esse ambiente, a não ser que exista uma situação realmente que alguma coisa muito grave ou uma situação de inversão, exceção, entendeu? Não é regra. Em geral é a mãe mesmo. Então, é meio que mito, né? Que tem que estar sempre. Aí, no caso, vamos supor, o marido identificou que essa mulher, essa ex-esposa, essa mãe é uma mãe narcisista e tenta esse afastamento do menor. Por ele ser pai, ele vai ter algumas dificuldades, será? Talvez porque a criança está lá, cresceu com a mãe, né? Talvez isso possa ser um fator menor para ele, acredito, né? Então, ele vai ter que provar essa situação, ele vai ter que ter pelo menos alguns indícios. Mulher vai ter que ter alguns indícios, né, de que ele está sendo alienado, né, que ele está sendo obstado e que ela está usando de subterfúgios, de manipulações para afastar esse filho dela. E insistir nesse exame, né, psicossocial, inclusive ele pode mesmo fazer, ele pode passar, exigir que um psicólogo dele, como assistente, acompanhe essa perícia. Ele pode usar todos os canais, né, que a justiça oferece para que ele consiga provar isso. Por isso que é muito importante ter um advogado, conversar com um advogado, buscar esse profissional, né, que vai juntar a situação e vai mostrar os canais para que esse pedido seja atendido no judiciário. O que a gente poderia fazer para a gente tentar se prevenir caso isso ocorra de alguma forma? No caso, eu sei que eu tenho uma mulher narcisista, eu sou homem, ou eu sou uma mulher, tenho filho, eu sei que o pai é narcisista, mas foi determinado final de semana passar com o pai. Eu já sabendo que é um ser narcisista, eu já vou deduzir que vai ocorrer essa alienação parental. O que eu posso estar fazendo antes de se concretizar? Eu posso estar guardando, buscando testemunhas, filmando algo, ou um áudio desse menor contando que foi para casa do pai, o pai falou isso. Isso é um tipo de prova? São provas? Ou isso é mito também? Não, são provas, tá? Tem que ser muito cuidadoso com a relação das provas, né? Mas são provas sim, o judiciário hoje leva em consideração até conversa de WhatsApp. Então você consegue juntar até conversas de WhatsApp, você consegue juntar no processo, o judiciário considera. Mesmo que não seja considerado prova, pode ser considerado a título de informação, mas no geral se considera, e-mails e outras provas são consideradas. Tá? São vistas até como meios de informação, mas é muito importante que eu acho que esse pai, essa mãe não abra mão de direitos. Acho que mais importante do que juntar provas é não abrir mão de direitos. Tenho o direito de visitar o meu menor, ficou consignado em processo que eu tenho direito à visitação todos os finais de semana, exija todos os finais de semana. Não abra mão dos seus direitos. Exerça os seus direitos em toda a íntegra. E qualquer sinal de burlar esses direitos, aí você pode acionar, inclusive, todos os meios legais possíveis. E aí a gente entra na próxima pergunta, né? Se os avós têm direito à visita. Porque os pais a gente sabe que tem, né? O pai ou a mãe, quem está como tutor, tem que ir. A questão das visitas também é um processo, né? Mesmo sendo pai... Sim. Tem que ser feito todo o processo para ser determinado, se não entrar em acordo. Para os avós, eles têm esse direito e também seria todo um processo como que é para os pais? Então, mais uma vez, né, cada caso é um caso, os avós têm direito à visitação, eles podem exigir essa visitação, né, eles podem entrar com pedido de regulamentação de visitas e pedir a regulamentação, caso eles entendam que eles estão sendo obstados dessa visitação, né? Sem prejuízo também de atos de alienação parental, se for o caso. Eles podem também alegar, se caso exista, em relação a esses avós. E eles têm o direito de visitar os netos, sim.
né? Eles não podem ser obstáculos. Aí a questão... Para que eles consigam esse poder de visitação, eles têm que abrir um processo, né? Não é simplesmente chegar, olha, tá aqui, tá dizendo na lei tal que eu tenho direito, e entrar na sua casa e visitar o neto. Não, tem que ter um processo também, né? Por mais que esteja na lei, tem o estatuto, eu não sei se é uma lei ou um estatuto, tem que iniciar um processo para marcar a visita. Não é assim, do jeito que as meninas ficam muito apavoradas no grupo, né? Pensando, se a avó tem direito a visita, então ela pode entrar aqui na minha casa e visitar a qualquer momento. Não, tem processo, né? Tem que ser respeitado. Existe também a questão, também existe o bom senso, né? Eu tenho o direito à visitação, tenho, mas todo mundo tem direito ao seu lar e à sua integridade e à sua individualidade, né? Não é o fato de eu ter direito, uma lei que diz que eu tenho direito à visitação, que significa que agora eu vou entrar a hora que eu quero, sair a hora que eu quero, viver do jeito que eu quero, não. Eu tenho a guarda, eu tenho poder sobre o meu filho, então, pera um pouquinho, eu vou determinar quando e como, né? Se eu não quiser, mesmo ela tendo esse jeito, eu não quero. Para eu impedir, não, eu não quero. Para eu impedir seria só se tivesse algum porquê, né? Algum motivo, como alienação parental. Mas se essa avó, eu falei para minha mãe narcisista, não, você não vai ver minhas filhas. Para ela conseguir essa visita, só se ela entrar com processo, né? Exatamente, se ela entrar com processo. E dizer processo de pedido de visita, seu nome. Regulamentação de visitas, alguma coisa nesse sentido. E um processo que não é rápido, né? Não precisa as meninas se apavorarem. E se elas entrarem, eu posso fazer uma defesa indicando por que eu não quero essa visita. Exato. Como fazer defesa. E se existir algum ato dessa avó no sentido de manipular essa criança, e que se você tem provas de que isso está acontecendo, então, sim, você vai usar isso no seu processo. Também é importante consultar um advogado, né? Esse é o profissional que vai falar. Quais seriam as provas? Exatamente. Eu acho super importante ir guardando. Também. Filmando. Se você tem filhos, ainda não saiu da casa da mãe narcisista, filmar essas agressões, filmar esses xingamentos, filmar ela falando mal de você para o seu filho, para que se um dia você precisar, você ter isso muito bem guardado, de preferência na nuvem, né? Não no celular e nada. Guardar na nuvem para ficar bem seguro mesmo. Eu penso que isso tem... Se aí você sai da casa dela e ela tenta, de repente, um vínculo através do neto dizendo, não, tem a lei lá que o avô e a avó podem visitar. E aí ela entrar com o processo, eu já vi casos delas postarem no grupo, né? Chamando o Estado, o Judiciário chamando, convocando para audiência para regular essas visitações. E aí, se você já tem irmãos, de preferência, ter uma testemunha, que eu acho que é importante também ter uma testemunha, né? Muito. Você tendo, guardando, já é meio caminho andado, eu acho, né? Acho que nunca deve tentar sozinho, né? Quando você se trata de uma pessoa que tem um desvio de personalidade, você sabe que tem esse desvio, acho que independente de ser mãe, marido, chefe, ou o que seja, né? Você tem que ter sempre testemunhas do teu lado. Nunca pode estar sozinho. Porque eles distorcem. E com vontade, né? Então, posso mover um processo para impedir essas visitas? Sim. Caracterizando uma alienação parental. Minha mãe tem algum transtorno, ou minha mãe já me agrediu, minha mãe comete campanhas difatórias contra mim, talvez não com meu filho, mas ela tem atitudes que podem se caracterizar como, talvez, não sei. Não é legal diante da lei o que elas fazem. Eu posso entrar com processo, não existe de eu entrar com processo para impedir essas visitas, mesmo que ela não tenha entrado ainda com o pedido de visitação. Se eu quiser, eu posso ter isso já guardado. Você diz assim, que ela não está influenciando diretamente no menor, mas ela está fazendo qualquer tipo de situação com relação à filha, por exemplo. Ela está agredindo a filha, mas não em relação ao menor. Isso. Bom, se a agressão é direta... Nada, fala, entrou com contato zero, elas perdem o suprimento, elas meio que surtam, né? Então, o primeiro vínculo que elas pensam é o neto. Então, ela não quer contato, mas ela é obrigada a me dar esse contato, porque eu tenho direito. Está lá na lei que os avós têm direito à visitação.
Para eu impedir isso, talvez ela já ameaçou, que vai entrar na justiça, eu já posso mover algo antes, impedindo essa visitação? Depende da situação, sim. Se, por exemplo, se for evidente que que ela usa de meios manipuladores, que ela manipula, que ela faz. E ela me bate, que ela fala mal de mim, me difama, foi no meu trabalho e fez barraco. Sim, com certeza. Pode ser algo que eu possa usar para abrir. Como que seria o nome desse processo? Afastamento de algum parente? Tem um nome? Eu acho que vai mais pela ação declaratória, né? Uma ação declaratória de direitos, pedir uma declaração de direitos, né? Ou mesmo uma obrigação de fazer ou não fazer. Mas isso existe. Existe, é possível. Então, se a ameaçou, eu posso contatar um advogado, seja defensoria ou não, a pedir isso, meio que deu alerta, né, amarelo lá, de que ela surtou e aí ameaçou que vai fazer isso, eu já posso ir entrando com esse pedido de afastamento. Sim, uma medida preventiva, e aí vai ser avaliado qual o tipo de prevenção que ele vai, se ele vai afastar, ou se ele vai determinar visitas, inclusive ele pode determinar visitas, tá? Pode ser determinadas as visitas, mantido o direito desses avós a visitas, só que essas visitas vão ser supervisionadas, ele pode determinar a supervisão de visitas. Então ele pode determinar... E aí, quando é supervisionada, essa supervisão é de quem? De um profissional da área de saúde, por um psicólogo, que vai junto, ou pela própria mãe, ou pelos próprios pais, vai depender da situação ali, mas ele pode mandar que seja feito por um profissional, por um psicólogo. Entendi. Para preservar justamente o interesse da criança, para que ela tenha um desenvolvimento saudável, né? Entendi. Bem, essas foram as dúvidas, assim, as maiores dúvidas. Se alguém, depois, quando eu publicar no Facebook, no YouTube, se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar, posso passar, se não foi respondida aí, eu posso passar essa dúvida para você responder lá no YouTube? Pode sim. Tem mais alguma coisa para falar? Alguma dica? Algo que possa estar aí somando em relação à alienação parental? Não, acho que a gente já falou. As sementinhas que a mãe narcisista planta na cabeça dos netos, essas sementinhas podem se transformar num crime, podem se caracterizar num crime, né? Porque eu falo muito de sementinhas, né? Sementinha que é a manipulação que a mãe narcisista faz na cabeça de todos, que dão a volta, mas inclusive dos netos. Quando ela faz isso, ela sim pode estar cometendo um crime. Então, trazer essa ciência, que essas sementinhas não são só sementinhas do mal, né? É algo que pode estar entrando no processo. E teria alguma penalização, você sabe? Depende, né? Se for caracterizado como difamação, é uma coisa, né? Se for alienação parental... Daí vai depender, assim, porque eu acho que o que acontece é que isso já se tem, inclusive nos Estados Unidos, na Europa, já se estuda bastante sobre isso, sobre as consequências psicológicas das crianças, né? Como elas se desenvolvem, elas têm um desenvolvimento mais comprometido, crianças que foram submetidas à alienação parental ou a esse tipo de coisa, elas têm um desenvolvimento mais comprometido, são crianças que apresentam muita crise de pânico, né? E elas têm muito... E hoje a gente sabe que não é exatamente uma crise de pânico, né? São efeitos de um estresse pós-traumático, muitas vezes. E elas são adultos extremamente inseguros. Existe uma série de consequências, sim, consequências psicológicas no desenvolvimento dessa criança. Né? E aí eu poderia entrar com um processo de danos a essa criança? Sim, você pode entrar com danos morais, porque inclusive a lei trata como abuso, né? Como ato ilícito e abusivo. Então, eles são passíveis, sim. Né? Não pode receber abuso, né? Então, aí já engrossa o caldo, né? Já é passível de indenização por danos morais, inclusive. Tem casos até de abandono, que se fala em abandono afetivo, né? Tem alguns casos já na justiça que tiveram até... se discute muito hoje na justiça a questão do abandono afetivo, né? De mães que abandonaram afetivamente os filhos e tal. Mas entra nessa seara também, entendeu?
E aí o que pode ocorrer seria apenas danos morais, detenção, não, né? Multa não existe, né? É indenização. Aí entraria já na seara penal. Eu já não sou tão especialista na seara penal. Aí teria que existir um crime, né? Talvez um criminalista respondesse melhor que eu. Se tem algum criminalista me vendo e eu falar alguma bobagem, por favor, me corrija. Mas aí teria que ver se entrou em algum ato da esfera penal, né? E verificar o tempo também, porque existe um tempo, né? Que a gente chama de tempo de prescrição, né? Se esse crime já não prescreveu. Se esse crime, se estiver ainda em ação, e dependendo do ato que for cometido, pode incidir na seara penal. Mas aí eu já pediria para você ver com um criminalista, que já é mais a área dele, não é tanto a minha. Mas pode ocorrer, né? Não é simplesmente só isso, né? Além da questão da indenização, se cair por algum crime, acredito, né, que possa ter até a detenção figura. Por exemplo, além de estar cometendo alienação parental, está batendo nessa criança, né? Está espancando essa criança, ou está espancando a própria filha, né? A mãe dessa criança. Aí já entra uma outra esfera. Aí você já vai estar dentro de uma esfera criminal, aí você vai ter que lançar mão de situações, aí já é um caso bem maior, né? Então, essa alienação parental, ela vai persistir, lógico, tá? Dentro da esfera civil, você vai continuar, esse pai, esse abusador, ele vai perder todos os direitos sobre a criança, né? Ele pode ser afastado em definitivo, ter suspenso, inclusive, o seu direito de visitação e todos e quaisquer direitos em função do abuso físico, tá? Isso não invalida em nada qualquer conduta criminal que tenha ocorrido ali, né? De lesão corporal, ameaça, constrangimento e por aí vai, né? Vai para a seara criminal, vai abrir inquérito, vai seguir inquérito, vai virar um processo criminal, pode virar uma cadeia. A mãe narcisista que bate na filha, ela está cometendo crime, independente de ser menor ou não. Né? É um crime, a agressão física é crime. Sim. Acredito que antes tinha até detenção, parece que agora não é mais, né? Mas aí fica para uma outra live. Isso teria que ser com uma live de um advogado criminal, né? Já seria mais na seara criminal, porque, claro, é o que eu te falei. Vou procurar tá? Porque chegam casos de mulheres com 40 anos que ainda apanham da mãe narcisista de 60. Nossa, acredito. E a nossa cultura diz que é certo, né? Que mãe é mãe, que mãe tá sempre certa. E é crime, né? Então, vou atrás de um advogado criminal, uma advogada criminal, para sanar essas dúvidas também em relação às agressões físicas da mãe narcisista. Cristiane, doutora Cristiane, muito obrigada. Agradeço de coração. Com certeza você está somando na vida de muitas sobreviventes, trazendo, né, essa informação tão importante, principalmente para aquelas que são mães, principalmente para aquelas que têm um marido narcisista, ou para aqueles, né, que têm a esposa narcisista e estão sem muito saber o que fazer, né, sabem que existe, mas de repente tem ciência de que é algo que possa se transformar no crime e pode ter todo esse processo aí. Explicou muito. Tá bom? Obrigada. Então, eu que agradeço. E qualquer dúvida, pessoal, é só comentar que a doutora Cristiane vai trazer para vocês aí esse retorno. Tá ótimo, então. Tá bom. Muito obrigada, querida. Boa noite para você. Boa noite. Pessoal, até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau.